direto de Brasília. Bom dia, Ângelo. Oi, Datena, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Exatamente, estou aqui então em frente à residência oficial da Câmara dos Deputados, da presidência da Câmara dos Deputados, porque tinha um encontro previsto entre o governador de São Paulo, João Dória, e Rodrigo Maia, porém esse encontro foi cancelado e seria justamente para tratar sobre a questão da vacina, contra a Covid-19, que é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. Mas antes disso, teve algo que colocou ingrediente, nesse capítulo. É o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, da Atena, descartou então a possibilidade do governo federal comprar essa vacina, Foi em resposta justamente a um seguidor em uma rede social que questionou Bolsonaro sobre isso, lembrando que ele, na prática, está desautorizando, a aquisição de 46 milhões de doses da imunização, que foi anunciada ontem pelo Ministério da Saúde, mais precisamente pelo ministro Ricardo Pazuello, durante o Fórum de Governadores, que contou, inclusive, com a presença de João Dória, viu? Aí, por conta disso, João Dória está aqui na capital federal, tinha essa reunião com o Rodrigo Maia às 10 horas, porém cancelada. Aí tem uma reunião prevista 1h da tarde na Anvisa, com o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, lembrando que quem vai dar a palavra final sobre essa questão das vacinas é a própria Anvisa. E, por fim, às 6h30 da tarde, tem uma reunião prevista entre o governador de São Paulo e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, também para tratar sobre esse tema. E às 11 horas ele deve se pronunciar, lá no Senado, na presidência do Senado, falar com a imprensa ao lado de Randolfo Rodrigues, o senador que faz parte da oposição do governo federal. Portanto, há um ingrediente nessa discussão toda, nessa guerra política que vem se tornando aí essa questão da vacina contra a Covid-19, mas o presidente Jair Bolsonaro da Atena descartou então que o governo federal vai custear isso, até porque era necessária uma medida provisória que tem que ser editada pelo próprio governo federal, em torno de 1,9 bilhão de reais. É aquilo que eu falei, né? Só faltava o Dória se reunir com o Maia. Aí o pau ia comer feio de novo entre o presidente e o Maia. Lembra que lá atrás ele falou que tinha um gabinete de conspiração contra ele aí, que o Maia e o Dória faziam parte desse gabinete, acho que incluía inclusive o ministro Alexandre, que ele falou que foi informado que havia uma conspiração contra ele. Se o Dória entra numa sala junto com o Maia, na casa do Maia, na sala da casa do Maia, perto do Lago Paranoá, que a casa do Maia fica na beirada do lago, aliás, é uma bela casa, os caras vivem bem lá, viu? Então, se o Dória aparece aí no Lago Paranoá, ele não precisa nem ir na casa do Maia. Se ele vai no Lago Paranoá, o Bolsonaro, ele tá trancado nesse momento na sala, aqui de Peró, com os responsáveis pela Marinha, o comandante da Marinha, os seus generais, os seus almirantes, né, vendo o projeto de Peró. Está trancado lá numa sala, aquela sala que eu falei que deve ser a 8 chaves lá. Entendeu? Nesse momento ele está aqui em Peró, a informação que eu tive é essa. E o lance é o seguinte, deixa eu ver, me passaram aqui. Esse comunicado aí. Esse comunicado, eu falei, esse comunicado o Fábio, assessor dele, quando me ligou dizendo que o presidente não ia falar separadamente, talvez ele fale mesmo em Campinas, lá em Peró não deve falar, repete esse comunicado: diante do exposto, a minha decisão é de não adquirir a referida vacina. E vem antes, não se justifica um milionário aporte financeiro no medicamento que sequer ultrapassou sua fase de testagem. O povo brasileiro não será cobaia de ninguém. Então eu disse que o Fábio já tinha me dito isso antes de ser expedido esse comentário, que provavelmente tenha sido distribuído pelo próprio Fábio, a mando do presidente, né? O presidente, acho que é assim que funciona: o presidente passa para o Fábio coloca aí para a imprensa o que é que o presidente está pensando. É para isso que servem os assessores, né? Ele já tinha me dito isso logo em seguida, que o Garrafa tinha entrado em contato com ele para ver se o Bolsonaro ia falar, ia se pronunciar ou não. O Dória desmarcou a entrevista. Bom, do mesmo jeito que ele desmarcou com o Maia, ele desmarcou comigo, porque faltava 5 minutos para começar a entrevista. Não tinha essa pipa aí do Bolsonaro falando que não ia comprar a vacina, estava tudo certo, né? O Pazuello disse que está tudo bem.
Agora, eu estou perguntando aqui o que vai ser do Pazuello, e até agora não me responderam. Você sabe o que vai ser do Pazuello, ô Ângelo? Até o momento não, Datena, mas isso chama a atenção, né? Até porque o próprio Pazuello bateu o martelo em relação a isso. Mas o que a gente percebe é que parece que não tem uma comunicação muito fluida, né, entre o ministro da Saúde e o presidente, né? Porque um dia ele autoriza, no outro dia, então, na verdade, o ministro da Saúde fala que vai comprar, e no outro dia, então, o presidente desautoriza, é algo que a gente tem que acompanhar de perto mesmo, Datena. O que acontece quando o ministro desautoriza o presidente? Normalmente, o que é que tem acontecido? Datena, realmente pode ser que ele não continue no cargo, né? Mas claro que isso tudo a gente imagina que pode acontecer. Mas o que eu percebo é que o trabalho de Pazuello é muito elogiado pelo presidente Jair Bolsonaro, Datena. É elogiado até o momento que você concorda com ele. O Bolsonaro é assim. Até o momento que você concorda com ele, ele acha você um gênio. Você discorda dele, ele mete o pé na sua bunda. Essa é a grande realidade mesmo. Esse é o lance. Se discordar dele, ele põe você para correr. Ou eu estou enganado, Agostinho? Tem que falar é a primeira vez que eu vejo um repórter. Olha, é a primeira vez que eu vejo um repórter de Brasília falar sobre um assunto seríssimo com uma risadinha. O que é que vai acontecer com o Pazuello? Datenão, nós já sabemos, né? Mais ou menos isso, né, Ângelo? Normalmente é o caminho da rua. Vamos ver se o Bolsonaro segue a lógica dele. Porque discordou do Bolsonaro, ele acha feio que não é espelho. Se o cara falar não pro Bolsonaro... Agora, como é que o cara anuncia uma compra de 46 milhões de doses de vacina sem falar com o presidente, sabendo o presidente do jeito que age o presidente? A gente sabe que os caras têm autonomia até a página 12, com o presidente até a página 5. Eu não entendi. Para mim, quando o Pazuello falou vamos comprar vacina, é porque o Bolsonaro tinha autorizado. Para mim era isso, para vocês também, não é? Ou eu estou enganado? Vocês que entendem mais de Brasília do que eu. Sim, exatamente, Tatena. Foi essa a impressão que ficou. De fato, uma vez que ele anunciou que teria a compra, é porque tinha sido autorizado, né, pelo presidente Jair Bolsonaro. Pelo menos é isso que ficou parecendo, né? Pois é, mas o que o Dória está fazendo em Brasília? Só para saber. Então, Datena, o que a gente ouve nos bastidores é que já tem um calendário, digamos, meio que definido pelo governo de São Paulo em relação de quando começaria essa imunização. Então, a ideia seria justamente do governador de São Paulo apresentar esse calendário para o Rodrigo Maia, principalmente para o presidente da Anvisa, porque depende, né, da Anvisa, então, a palavra final em relação a essa vacina e as outras vacinas que estão sendo testadas em relação à Covid-19. Então, seria justamente por isso, já que ele não está conseguindo esse diálogo com o governo federal, colocar outros personagens para tentar elevar o tom dessa discussão, Datena.